você começa a ter uma discussão um pouco mais séria sobre o que fazer, e em 1885 é fundada aqui em São Paulo a Sociedade Promotora de Imigração. Essa sociedade vai armar uma verdadeira indústria para trazer europeus, sobretudo. O oriental não era bem visto, havia um preconceito, havia toda uma preocupação com o branqueamento da raça. Eles usavam esse termo. Eles estabelecem agentes de imigração na Europa que tinham a função de angariar emigrantes, potenciais emigrantes europeus para se tornarem imigrantes no Brasil, fecham contrato com diversas companhias de navegação, subsidiam as passagens e constroem uma infraestrutura de recepção que é este prédio. Os imigrantes sofreram muito no Brasil. O tratamento ainda não era muito diferente daquele dado aos escravos. Eles eram vistos apenas como mão de obra barata. No começo, os imigrantes ficavam aqui no pátio e vinham os fazendeiros ou os seus prepostos contratar os imigrantes. Mas acabou tendo uma série de denúncias de maus tratos desses imigrantes. A ausência de diferenciação entre o que era um trabalho livre e assalariado e o que era um trabalho escravo. Então, a casa do colono, para o fazendeiro, era como a senzala. Está nas minhas terras, é minha, eu entro a hora que eu quiser e sem bater. E começa a haver uma série de denúncias na Europa, não vai para o Brasil, começa a haver não vai para o estado de São Paulo, uma certa contra-propaganda. Porque eles substituíram o grilhão de ferro que eles punham no pé do tornozelo do escravo, eles substituíram por um contrato de dívida com a passagem. Mas ao chegarem, os imigrantes eram recepcionados de modo a parecer o contrário. Chegavam de trem pelos trilhos da SPR à hospedaria e aqui recebiam toda a assistência necessária. Mas os imigrantes eram vistos com grande preconceito pela sociedade. Fato confirmado quando se opta por construir o prédio da hospedaria longe do bairro da Luz. O presidente da província, na época, quando já comprou esse terreno, ele diz que ali, a Luz, era o bairro que mais se prestava ao aformoseamento da cidade. E nas entrelinhas fica colocar imigrante num lugar onde as elites da cidade estão investindo, não é de bom tom. Os imigrantes foram essenciais para o cultivo do café. Eles representavam um número muito grande em São Paulo e tiveram enorme importância no desenvolvimento do país. Era uma verdadeira desova, pega no porto e larga aqui dentro. O primeiro registro que tem aqui é de um português, o último é de um coreano. A hospedaria dos imigrantes hoje está tombada como patrimônio histórico. Aqui também encontramos preservadas algumas relíquias da antiga SPR, graças aos esforços da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. Além dos carros de passageiros, vemos aqui esta locomotiva, que teve suas braçagens roubadas enquanto estava guardada em um galpão na Lapa. Nas oficinas, encontramos o último exemplar das locomotivas da SPR em plenas condições de funcionamento. De todas as locomotivas a vapor que circulavam no tronco principal da SPR, restam apenas 3. As 2 que estão aqui no Memorial do Imigrante e uma terceira que se encontra no pátio de Paranapiacaba, a última passagem antes do início da serra. Essa locomotiva hoje só existe graças ao esforço de ferroviários na época da década de 20, porque ela já tinha sido pedida para corte. E os ferroviários esconderam a locomotiva na oficina e ficaram juntando um peso equivalente de sucata que desse o mesmo peso da locomotiva. E entregaram aquela sucata como se fosse a locomotiva. E então hoje, graças a essa ação deles no passado, nós temos a locomotiva que é a segunda mais antiga em existência no Brasil.
Saindo do Memorial do Imigrante, cruzamos agora locais que nos mostram a importância da SPR no início do processo de industrialização de São Paulo. A partir da estação da Moca, passamos por diversos pátios e galpões de fábricas que hoje se encontram, em sua maioria, abandonados ou desligados da ferrovia. A viagem segue. Encontramos ainda conservada, nos antigos moldes ingleses, a estação de Ribeirão Pires. Agora, a ferrovia começa a deixar a civilização. Aos poucos, adentramos regiões desabitadas e cercadas de vegetação. Chegamos em Rio Grande da Serra. Estação terminal Rio Grande da Serra. Uma estação que também foi mantida nos moldes originais. Daqui para frente, não há mais trens de passageiros. Temos de conseguir outro meio de transporte para seguir viagem. Os trens não passam deste ponto, mesmo existindo linha e rede aérea que poderiam atender à demanda de passageiros adiante. A causa do problema é a falta de sintonia política entre as empresas que operam os trens neste trecho. A partir daqui, passamos a registrar as imagens mais tristes do que sobrou da antiga SPR. A primeira delas é no pátio de Campo Grande, onde se localiza a estação de passageiros abandonada. Uma antiga estação, já do período da administração federal, que fica solitária no caminho das locomotivas. Continuando de carro, chegamos ao último ponto do Planalto antes de começarmos a descer a serra, Paranapiacaba. Desde a época do descobrimento do Brasil, o maior desafio da viagem entre o Planalto e o litoral era a transposição da Serra do Mar. Vários caminhos foram construídos, mas nenhum deles eficiente o bastante. O caminho do mar sempre foi um desafio, século XVI, XVIII é o maior desafio. Por que que o XVIII é o maior desafio? Porque o século XVIII é o século da agricultura de São Paulo. Se faz ponte, se coloca pedra e a chuva e o desbarrancar da serra destroem todo esse caminho. Em 1790, por iniciativa do governador-geral da província, Bernardo José Maria de Lorena, é construída na serra uma estrada calçada com pedras, a Calçada do Lorena. É uma descida íngreme e difícil, não era uma passagem fácil. Mesmo com essas melhorias com os animais, era uma subida lenta e difícil, porque no meio da mata chove e forma muito musgo, escorrega. Ainda numa tentativa de melhorar o trânsito na serra, é construída uma estrada para veículos carroçáveis, o Caminho da Maioridade, nome que homenageava a maioridade do imperador Dom Pedro II. Havia curvas que até hoje estão lá, a chamada Curva da Morte, no tempo do automóvel, quando começamos a usar a chamada Curva da Morte, porque ela realmente era muito difícil. Foram feitas melhorias, mas ela sempre continuou horrível. Naquela época da construção era muito pior a curva, então no começo não passavam. Os carros não conseguiam subir, havia rampas excessivas. Todos esses caminhos se apresentavam como soluções,
Mas a serra se impunha e a natureza vencia. As pessoas fugiam, os trabalhadores fugiam todos. Eles traziam mão de obra, a mão de obra desaparecia, ninguém parava ali. Quem escorregasse morria assim, os animais caíam. Certamente havia acidentes desse tipo. Depois de mais de 300 anos e diversas tentativas frustradas de cruzar a serra com segurança, é finalmente inaugurado o primeiro funicular da SPR, a forma mais eficiente de transpor a Serra do Mar. Quando foi idealizado o primeiro sistema funicular,